É. Falei, Daniel. Boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais uma coletiva de imprensa realizada pela Prefeitura de São Bento do Una. Hoje com as presenças da prefeita Débora Almeida, da secretária de Saúde Aline Cordeiro e do secretário municipal de Finanças Fábio Cavalcante. Seguindo os mesmos moldes, tanto a prefeita quanto os secretários farão suas considerações iniciais. Em seguida passaremos para as perguntas enviadas pela imprensa e, por último, eles também responderão às perguntas enviadas pelas participações nas redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una, quanto de blogs, parceiros e outros meios de comunicação. Nesse momento, passaremos a palavra para a prefeita Débora Almeida fazer suas considerações. Boa noite a todos, a todas. Quero saudar a todos vocês que estão nos acompanhando nessa coletiva desse 1º de junho de 2020. A gente está começando o mês de junho bem diferente do que normalmente a gente começava, o mês junino. Então, a gente vai ter um mês bem diferente, infelizmente, em razão dessa pandemia. Quero saudar aqui também os secretários Fábio Cavalcante, que também está conosco nessa coletiva, e a secretária Aline, que é a secretária de Saúde também. Então, a gente já traz de início aqui para vocês o nosso boletim, que está sendo divulgado agora, daqui a pouco já está sendo divulgado, e a gente tem um acréscimo do número de casos confirmados. Ontem, no boletim de ontem, nós tínhamos 109 casos confirmados, hoje nós temos 116 casos confirmados. Mas nós temos um dado bastante positivo aqui para o nosso município, e que demonstra que a pandemia, que a contaminação aqui no nosso município, ela se mantém controlada. Que apesar de nós termos até o momento, desde o início da pandemia até agora, 116 casos positivos confirmados, nós já temos, desses 116, nós já temos 60 onde já foi declarada a cura. Então, isso é muito importante. Então, desses 116, mais de 50% já estão curados. Então, isso é um ponto bastante positivo para a gente estar comemorando. Mas, infelizmente, nós já temos aqui no nosso município 10 óbitos que foram confirmados pelo Covid-19. Então, esse é um dado bastante preocupante. E a gente traz também para vocês a questão dos leitos. No boletim de ontem que nós publicamos, nós tínhamos 50 leitos disponíveis prontos e já disponíveis para o tratamento do Covid-19 aqui no nosso município. E hoje nós já temos 60 leitos prontos, E desses 60 leitos, nós temos 18 leitos ocupados. Então, a gente também já tem uma tranquilidade maior. Durante esta semana, nós recebemos também um respirador, que foi adquirido pelo próprio município, no valor de R$80 mil, e já está aqui no Hospital Municipal também. Então, hoje nós temos no nosso município a quantidade de 4 respiradores e está em uso. Então, também é uma informação importante para a gente estar passando para vocês. Mas, infelizmente, nós temos alguns pacientes que estão internados em leitos de UTI, em Recife, ou em Garanhuns, ou em Caruaru, E é uma situação que inspira ainda muitos cuidados, Quando a Covid ela ataca o pulmão, ela tem uma demora na melhora, Então leva tempo para que esse pulmão ele volte ao normal. Então a gente já passa para vocês esses dados. O nosso comitê de crise ele continua se reunindo constantemente. Essa semana nós tivemos também reuniões com o grupo Votorantim, uma consultoria que São Bento do Una foi um dos municípios que foi escolhido pela Votorantim para estar recebendo essa consultoria de 4 meses. E dentro desse debate que nós estamos tendo, tanto no comitê de crise, como também nesse grupo do Votorantim, a gente analisa também algumas medidas para a retomada
de algumas atividades, né, no nosso município, mas isso sempre pautando pela questão sanitária, pela questão da saúde e sempre colocando na balança os riscos de cada atividade. Então, a gente também está avaliando isso. Vou passar agora também para a secretária Aline, para que ela possa também fazer as considerações iniciais e aí depois também para o secretário Fábio fazer também as considerações iniciais dele. Boa noite, Débora, boa noite, Fábio, boa noite a todos que estão me ouvindo. Mais uma semana estamos aqui para prestar conta do que vem sendo feito no município. Como a Débora falou, hoje nós estamos no Hospital Municipal com 60 leitos. Desses 60 leitos, temos 18 que estão ocupados e 2 pacientes se encontram estáveis, mas aguardando senha de UTI. Nenhum respirador está sendo usado. No momento, os 4 que temos, eles estão desocupados. Durante essa semana também, nós adquirimos o respirador, como a Débora falou, uma bomba de infusão, um monitor cardíaco, né, e as camas. Então, assim, e 2 elétricos a gente já tinha adquirido desde a semana passada. Então, a gente está com o nosso hospital, assim, equipado na medida do possível, né? Espero que ninguém precise, mas se precisar, a gente vai ter como dar o suporte necessário. Outra questão também que a gente vem prestar conta hoje é a parte financeira. Né? Quanto já foi gasto até hoje, né, no nosso município? Nós já fizemos um gasto de 586.662,04. Né? De recursos próprios, nós gastamos 49 mil. Recursos do governo federal, 107 mil. Recursos do governo estadual, 113 mil. Da nossa conta de custeio, 69. Da emenda que o nosso deputado João Campos mandou, nós gastamos 9 mil. E de um saldo que nós tínhamos remanescente, nós já gastamos 188 em bens permanentes e 39 mil em bens de consumo. Esses bens de consumo são os EPIs, medicamentos, e os bens duráveis são respiradores, né, que nós adquirimos, monitor, bomba de infusão. Também vai dar das vagas de UTI, dos nossos gastos, né? Esses gastos, eles estão no portal da transparência, né? Quem quiser pode ir lá e ver. Eu acredito que a parte financeira que eu tinha para passar era isso. Fábio tem alguma coisa para complementar da questão financeira, né? Eu posso dar Fábio agora, que aí ele complementa. Ok. Então, boa noite a todos. Uma saudação à equipe de imprensa. Faz com que essa coletiva chegue a todos vocês, uma grande prestação de contas também a cada semana. Uma saudação à minha amiga Aline e também à nossa prefeita Débora Almeida. Mas no início dessa coletiva eu também gostaria de expressar os meus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos ao longo desses dias. São tantos. Aqui me vem à memória a avó de Aline, Genário, Dona Fátima, Terezinha, entre tantos que se juntam ao grande número. Hoje são quase 30 mil mortes no nosso país e hoje nós temos mais de 500 pessoas infectadas. Então é um número alarmante. E uma coisa que me chamou muita atenção hoje, assistindo o jornal, uma nota da OMS que dizia que o pior momento da pandemia ainda não tinha chegado no Brasil. Então é doloroso você ainda ouvir isso. E a gente fica se perguntando assim, quando é que tudo isso vai passar? E quando tudo isso passar, o que é que vai acontecer? Aqueles que dizem assim, quando tudo isso passar, a gente vai sair muito mais forte. Eu também acredito nisso, mas eu também acredito que a gente vai ter um país muito sofrido, e um país também ferido pela perda dos seus filhos. Eu faço a mesma analogia de uma mãe, quando perde o filho, o sofrimento que é. Então, esse é o sofrimento dos países todos, como essa grande pátria mãe que perde os seus filhos.
E eu trago também aqui para essa coletiva algumas preocupações. Uma preocupação com relação a esse próprio vírus, que é o Covid-19. Trago uma preocupação também de um vírus que é também a falta de ética que está existindo de uma forma muito forte. Trago também uma preocupação com relação a um vírus que está muito impregnado na economia, e hoje na coletiva a gente vai falar algumas coisas sobre isso, e também um vírus que também está instalado também no mundo da política. Mas a preocupação ela se expande, porque eu vejo também a questão do comércio, que ao longo da coletiva a gente também vai falar um pouco sobre isso. O comércio, o fechamento das pequenas e das grandes empresas, o Estado quebrado que existe, isso a gente não pode negar, com relação ao Estado, com relação aos municípios, e alargando isso até mesmo ao governo federal. O governo federal a gente sabe que é o único que tem a competência para emitir moeda. E escutando todas as lives e palestras de Paulo Guedes, ele chega a afirmar que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, o país não terá mais um lastro financeiro. Então, é uma soma de preocupações que a gente vem, assim, com muita seriedade, nessa noite de hoje, apresentar também para a população. Durante a semana, nós liberamos foi feito um decreto sobre a questão dos velórios. E aí a gente divulgou também nas nossas redes sociais. Aqueles óbitos que acontecem, né, e que o óbito é suspeito para o Covid-19, ou o óbito é confirmado, né, para o Covid-19, quando acontece o óbito, imediatamente já tem que ter o sepultamento. Então tem todo um procedimento que é feito, né, no hospital, junto com a equipe da funerária. E aí esse sepultamento ele tem que acontecer de forma imediata, não pode haver o velório. Ao cemitério, elas estão proibidas, elas estão suspensas nesse período, exatamente para evitar esse risco de contaminação. Os coveiros, assim como a equipe da funerária, eles utilizam equipamento de proteção individual, então existe esse risco de contaminação, por isso que o velório ele não acontece. Os outros óbitos que acontecem, né, com outras causas, o velório pode acontecer, e aí nesse decreto que nós fizemos, nós tivemos uma reunião com o secretário Felipe e o secretário Hildo, com as funerárias aqui do município, e aí foi construído algumas opções, algumas soluções para isso. Então, por exemplo, se um óbito acontece no período da manhã, ele pode acontecer o velório, mas ele é um velório com menos tempo. Então, se o óbito aconteceu de manhã, o sepultamento tem que acontecer à tarde. E aí, se for à tarde, tem que acontecer, né, no máximo no início da próxima semana. Então, tem alguns disciplinamentos que foram feitos. Por quê? Porque apesar desse óbito não ser suspeito ou confirmado para o Covid-19, existe um risco também de ali naquele lugar onde está acontecendo o velório, se você tem mais de 10 pessoas, ou se esse velório acontece durante um maior período de tempo, ou se você tem a distribuição daquele cafezinho com aquele lanche, tem um risco de contaminação. Por quê? Porque a gente tem hoje em São Bento 116 casos que foram confirmados e positivos. Mas a gente também tem um número muito grande de pessoas que são assintomáticas, que não têm sintomas, ou outras pessoas que não foram testadas. Por exemplo, a questão dos testes. A gente não consegue testar todo mundo. O Brasil não consegue testar todo mundo. O mundo não conseguiu testar todo mundo. Nem grandes potências como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Inglaterra, eles conseguiram testar todas as pessoas. Então, tem um quantitativo limitado
de testes. Então, tem as definições de quem pode ser testado, né, pelo Ministério da Saúde, e a gente vem seguindo essas orientações. Então, esse número que nós temos de confirmados, 116, são os que foram confirmados por meio de testes. Tem o teste, que é o SUAB, onde é colhido a secreção do nariz ou da garganta e encaminhado para o laboratório do governo do estado. Tem um teste rápido, que é feito aqui no Hospital Municipal, conforme as definições do Ministério da Saúde, e tem também aqueles testes que as pessoas fazem também nos laboratórios particulares. Então, esses 116 confirmados que nós temos até agora, eles foram obtidos por meio desses testes. A AMUP, que é a Associação de Municípios de Pernambuco, agora há pouco eu estava numa reunião com o prefeito José Patriota e os demais prefeitos que fazem parte da diretoria da AMUP, nós estamos fechando uma parceria para a realização de testes SUAB com a Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente acredita que no final, até da próxima semana, talvez a gente já tenha iniciado mais esse serviço, que serão os testes de SUAB. Né? Não é muito teste. O município de São Bento, ele terá a capacidade de fazer 60 testes por semana, né? Só foi pactuado para os 184 municípios do estado um quantitativo de 16 mil testes mês. Então, vai ser definido uma cota para cada um desses municípios. Então, a gente vai ter mais essa possibilidade da gente estar fazendo os testes. Eu acho que a internet de Aline caiu, ela deve estar voltando. Então, a gente está fazendo esses testes também. A gente tem dificuldade, não é, Fábio? A gente tem dificuldade de fornecedores entregar a mercadoria. Né? Você pode até falar alguma coisa também. Nós temos uma dificuldade muito grande em tudo aquilo que é com relação à saúde, aos insumos, está existindo dificuldade. Eu diria que até não é uma dificuldade financeira, não é? Mas é a dificuldade mesmo do material, porque às vezes eles oferecem, a gente quer fazer a contratação, passa por toda aquela liturgia de compra que precisa ser feita pela prefeitura, mas no final eles terminam não entregando, né, o material, porque praticamente todas as prefeituras estão em busca do mesmo material. Isso, então a gente tem essa dificuldade com a compra de testes, né? Os testes que nós temos aqui no município foram o teste que o Ministério da Saúde encaminhou, a gente adquiriu 50 testes. Aí a gente vai ter essa possibilidade de realizar esses testes também com a parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, e vai ser bastante positivo, porque esse teste SUAB você já faz nos primeiros dias, né? Você colhe essa secreção, colhe esse material, já pode fazer esse teste nos primeiros dias de sintomas. Ele demora um pouco a chegar ao resultado, mas você já no início, você já tem como fazer essa análise também. Uma outra matéria que nós debatemos muito no comitê de crise e vem sido muito debatida também nos outros municípios, e os municípios já começam a tomar as decisões. Eu comecei a nossa coletiva, a gente falando do mês junino. Era um mês onde nós tínhamos as festas de São João, né, as festividades nos povoados, nas vilas, onde há aqueles encontros. Então, a gente vai ter um mês junino muito diferente dos outros meses juninos. Então, a Covid-19, ela é uma síndrome gripal e que ela ataca principalmente as vias respiratórias, né? Isso aí a gente sabe. Ataca principalmente as vias respiratórias. As pessoas têm dificuldade de respirar, né, na respiração, ou um dos sintomas é o cansaço. A gente sabe que no mês junino, principalmente no dia de Santo Antônio, no dia de São João, na véspera de São João, no dia de São Pedro, nós temos a tradição de acender as fogueiras. E todos nós sabemos também que quando nós acendemos as fogueiras, apesar de você estar dentro de casa, mesmo que você não esteja na rua
ali ao lado da fogueira, a fumaça ela entra pelas brechas da janela, pelo telhado e entra dentro das casas. E nós fizemos também um levantamento junto ao Hospital Municipal e principalmente no mês de junho, a gente tem um acréscimo dos atendimentos, tanto no Hospital Municipal quanto nas unidades básicas de saúde, um acréscimo nos atendimentos, né, por doença respiratória causada justamente por conta da fumaça, né, das fogueiras. Então, a gente está soltando um decreto também, vai ser publicado um decreto amanhã, e aí a gente está proibindo que as fogueiras sejam acesas na cidade, né, na zona urbana do município, e também nos povoados e vilas, né, onde tem aglomerado urbano. Então, a gente está proibindo, e a justificativa é exatamente essa, né, para a gente evitar essa contaminação, esse agravamento dos sintomas respiratórios que as pessoas que são vítimas do Covid-19, elas possuem. Então, como o Fábio falou, a cada dia a gente vem recebendo informações de que o pico será agora em junho, o pico será em julho, então a gente tem muito esse cuidado também. Então, a gente vai estar publicando esse decreto para que a gente possa estar diminuindo esses riscos de dificuldade respiratória nos pacientes e principalmente naquelas pessoas contaminadas pelo Covid-19, porque pode existir um agravamento. Um outro ponto também que a gente está, inclusive, publicando agora e apresentando para você, nós vamos estar fazendo um serviço de telemedicina durante os 7 dias da semana, das 8 horas da manhã às 20 horas, às 8 horas da noite, ou seja, um plantão de 12 horas, de 8 da manhã a 8 da noite. A gente vai estar disponibilizando para vocês um telefone, onde vocês podem telefonar, né, ligar para esse número e tirar suas dúvidas. Se você está com sintomas de gripe, com sintomas respiratórios, se você está cansado, com falta de ar, se você acha que está, né, com o Covid-19. Então, se você precisa fazer esse teleatendimento, então a gente vai estar disponibilizando esse contato, esse telefone. Ele vai estar à disposição a partir... a Aline está... Acho que a Aline voltou. Acredito que a partir de amanhã a gente já vai estar disponível, a partir de amanhã já vai estar disponível esse serviço, e aí você pode telefonar. Vai ser uma enfermeira que vai fazer esse atendimento, existindo a necessidade, né, de complementação de um médico. A gente vai ter um médico também para estar fazendo esse atendimento. E aí as pessoas perguntam, mas ele só vai funcionar de 8 da manhã a 8 da noite? E se eu adoecer no horário da madrugada, ou então nesse horário? Então você pode ir ao Hospital Municipal, onde nós temos de plantão 2 médicos, né, 24 horas. Ele vai estar lá à disposição. Então a gente está colocando esse telefone para que você possa estar tirando suas dúvidas, né, e recebendo também as orientações. Então, vai facilitar muito esse trabalho. Eu vou passar aqui também para... A gente pode começar a responder também as perguntas, Daniel, que o pessoal encaminhou, porque a gente vai direcionando. Ok, prefeita. Começaremos agora as perguntas pelo blog Fala PE, do Guilherme Aguiar. A primeira pergunta é a seguinte: a população de São Bento do Una está aceitando as ações que a Prefeitura, em parceria com o Ministério Público, com a Polícia Civil e Militar, vem fazendo para manter o isolamento social? Veja, Daniel, a questão de aceitar, a gente sabe que quando você determina o isolamento social, você define medidas como foi fechamento de atividades que são não essenciais, você restringe o direito das pessoas de ir e vir. Eu não vou dizer a você que as pessoas elas aceitam, isso é um incômodo, né, na vida das pessoas que você está ocasionando, mas de forma geral eu vejo aqui em São Bento que as pessoas têm compreendido que apesar disso ser um momento, né, ser ruim, né, para elas particularmente essa questão do isolamento, mas elas entendem a necessidade desse isolamento
né, e do fechamento dessas atividades não essenciais. Então, eu vejo, na grande maioria da população de São Bento do Una, uma compreensão nesse sentido. Mas, por outro lado, também, eu ainda vejo, por parte de algumas pessoas, uma falta de compreensão da necessidade de fazer a sua parte. A gente vê que a gente tem muito que colocar essas ações que são feitas com a Polícia Militar, com o apoio do Ministério Público. Hoje mesmo nós encaminhamos um ofício para o Ministério Público, e aí, passando as informações de alguns estabelecimentos que são atividades não essenciais e que nós recebemos denúncias e que essas pessoas tinham voltado a funcionar, né, principalmente bares. Então, a gente está encaminhando esses ofícios para o Ministério Público, e aí a gente vê que às vezes existe essa falta de compreensão das pessoas. Durante o final de semana, principalmente, a gente recebe muitas denúncias de pessoas que estão fazendo encontros, farras, e a gente vê que esses encontros entre amigos, essas aglomerações, elas estão ocasionando muito a contaminação do vírus. Mais uma pergunta aqui do Guilherme Aguiar, do blog Fala PE. São Bento do Una tem um plano de retomada das atividades não essenciais para os próximos meses? Nós estamos com um plano, né, a gente vem conversando muito desde a semana passada, que inclusive até na coletiva eu tinha dito a vocês que nós fizemos um levantamento, cerca de 80% do comércio no nosso município, ele está em funcionamento, por ser atividade considerada essencial, conforme os decretos do governo do estado. Então, a gente já vem fazendo esse levantamento junto, né, com o comitê de crise, a sala do empreendedor, como também a vigilância sanitária. E aí, hoje, o governador anunciou um plano de retomada gradual dessas atividades. A gente vem também debatendo sobre esse plano nas nossas reuniões com a consultoria que foi disponibilizada pelo Grupo Votorantim. Então, é um dos pontos que a gente está debatendo muito sobre esse ponto. E a gente vê que algumas atividades, possivelmente, nos próximos dias, elas retomarão. Então, essa retomada, ela vai acontecer de forma gradual. Não imaginem, vocês que estão nos ouvindo, que a partir, por exemplo, da próxima semana, ou dia 8, ou do dia 10, ou do dia 15, vai voltar tudo normal como era antes. Não. É importante que a gente tenha conhecimento o seguinte, que mesmo que o comércio, algumas atividades, elas voltem a funcionar, essa retomada ela vai acontecer vai ser devagar, de forma gradual, e algumas medidas, né, serão tomadas por parte desses estabelecimentos, como também por parte da população. Então, a gente não vai voltar como a gente era antes, né? Pelo menos de imediato. Então, vai levar muito tempo para que a gente possa estar retomando isso, né? Fábio, se você puder complementar também. Uhum. Existe essa polarização sempre com relação à economia, que é a volta do comércio, e, por outro lado, uma grande preocupação com relação ao combate ao Covid. O que é melhor? Se a gente abre para salvar a economia ou se a gente fecha para salvar esse combate ao Covid? Eu penso que, diante dessas duas situações, o que precisa estar muito na ativa é o equilíbrio das coisas. Nós vamos fazer, por exemplo, toda reunião do comitê de crise, a gente sempre volta ao mesmo assunto. É sempre com relação ao comércio, em todas as reuniões. Se abre, se permanece, o que é que a gente pode estudar para melhorar tudo isso. Eu penso que isso depende, mais do que uma decisão do governo, isso depende muito também do povo. Isso depende muito também de quem tem as suas lojas, quem tem o seu comércio. Porque, por exemplo, digamos que daqui uns dias a gente volte àquilo que é normal. Claro que não vai ser mais normal, mas digamos que a gente volte. Se começa novamente a ter esse pico enorme dentro da cidade, a gente vai precisar fechar. E talvez de uma forma muito mais dura. Então, eu penso que hoje ninguém mais é inocente com relação ao que está acontecendo no mundo, de modo muito especial no Brasil,
Quando a gente olha a televisão, são mais de 500 pessoas que estão infectadas. São quase 30 mil pessoas mortas. É alarmante isso. Então, cabe a cada pessoa tomar as suas providências também. Não esperar somente do governo, que possa abrir ou que possa fechar. Mas se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que a gente vai vencer isso de forma mais rápida. E importante também, só complementando o que Fábio falou, a gente, ao longo desse período, algumas medidas foram sendo tomadas e as pessoas também foram, aos poucos, se adaptando. Então, se você olhar na rua, você já vê quase todo mundo, né, com algumas exceções, que não estão usando a máscara. Então, não usar a máscara, hoje ela já passou a ser uma exceção. Então, com certeza, esse ponto de conscientização e de educação das pessoas em utilizar e adaptar, a passar a utilizar a máscara, esse é um dos pontos que está sendo observado também. Então, a gente vai dar uma olhada também nesse decreto do governador. Amanhã, a gente vai ter uma reunião da diretoria da AMUP com o governador Paulo Câmara para tratar, dentre outras medidas, dentre outros assuntos, sobre essa retomada das atividades econômicas, e aí a gente vai estar trazendo para vocês algumas possibilidades e algumas opções que poderão ser adaptadas. A última pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu queria pedir à secretária Aline que corrigisse a posição do telefone dela e colocasse o telefone na horizontal para a gente poder melhorar a transmissão. Vamos agora fazer a última pergunta do blog Fala PE, do Guilherme Aguiar. Mesmo diante dessa pandemia, a Prefeitura de São Bento do Una vai... a rotação do telefone. Tu tá me escutando. Oi, Daniel, repete que cortou, teve interferência, eu não entendi. Vai sair. Agora, vamos lá. Pronto. Repetindo a pergunta do Guilherme Aguiar, do blog Fala PE, mesmo diante dessa pandemia, a Prefeitura de São Bento do Una vai conseguir pagar a primeira parcela do 13º no meio do ano? A gente, desde o início das primeiras coletivas, dos nossos primeiros pronunciamentos, a gente trouxe para vocês, né, a queda de arrecadação, né, que vem acontecendo em todos os municípios, em todos os estados, e eu posso dizer também no Brasil, né, porque os municípios e os estados vivem no Brasil, né, na União. E os municípios que é onde a população mora, onde a população reside, é onde a gente tem tido a maior queda de arrecadação. E existe uma recomposição, né, do Fundo de Participação dos Municípios. Essa recomposição daquela perda que teve em um mês, ela é recomposta no outro mês, mas a receita que o município recebe não é só o FPM. E essa recomposição de FPM, ela vai só até junho. Não existe, como o Fábio falou,
e Paulo Guedes já anunciou, ele disse que a União só teria lastro financeiro, só poderia fazer essa recomposição dessas perdas dos municípios até junho. Então, a gente só tem essa recomposição de perdas até esse mês agora, o mês de junho. Então, a queda de FPM no próximo mês de julho, a gente não tem essa previsão. Os municípios, em julho, se eu não me engano, até o dia 10 de julho, os municípios recebem uma parcela extra do FPM, que é aquele 1%. Então, hoje, no Comitê de Crise, na reunião que nós tivemos, nós pedimos para fazer essa projeção do 13º salário, da primeira parcela, né, que normalmente nós pagamos até o dia 15, todos os anos a gente paga até o dia 15 de julho, para que nós possamos fazer os cálculos, tanto das receitas que estão previstas para chegar, como também o custo desse 13º salário, dessa primeira parcela do 13º salário. Mas os municípios vêm passando por muita dificuldade. Existe, como eu falei, essa recomposição do FPM, mas a gente tem perdas enormes na questão do ICMS, como o comércio está fechado, então a gente tem perdas muito grandes no ICMS, como também uma das maiores perdas que a gente tem de arrecadação no Fundeb, né? Então, hoje o que a gente tem, o que a gente recebe no mês de Fundeb, ele dá apenas, basicamente, para pagar a folha de pagamento, né? Esse valor, essa informação, ela está lá no portal de transparência. Então, a gente está fazendo esse cálculo porque, além do pagamento dos funcionários efetivos, né, da primeira parcela do 13º salário dos funcionários efetivos, nós temos também o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados, né, dos aposentados pelo Prevuna, que o município faz um aporte mensal de 810 mil. Né? Fábio, se puder complementar. Projeção no final de dezembro que o Brasil iria ter um crescimento financeiro em 2,5. Essa era a estimativa para esse ano de 2020. Com a chegada da pandemia, tudo isso parou, né? Tudo isso parou. Por isso que eu chamo também que existe essa pandemia, existe esse vírus econômico. Porque assim como a pandemia do vírus Covid, quem sofre é o povo, com o vírus também da economia, quem está sofrendo é o povo. Existe uma dificuldade muito grande dos estados, das prefeituras. As prefeituras, na verdade, elas já estavam quebradas. Essa é a verdade. Os estados quebrados. E a gente não estava preparado para enfrentar uma pandemia. Isso da cidade menorzinha do nosso país às grandes metrópoles. A gente não está preparado para isso. É a mesma coisa da chuva. A gente gosta da chuva, a gente reza pela chuva, mas as nossas cidades elas não estão preparadas também para as chuvas. Basta ver São Paulo, basta ver Belo Horizonte, basta ver São Bento do Una também. Então nós não estamos preparados para enfrentar essas grandes dificuldades. Mesmo assim, diante das dificuldades, o governo pode dizer isso sem medo de errar, o governo ele está de pé, porque o governo ele vem cumprindo com toda a crise possível, vem cumprindo aquilo que é próprio seu. Ou seja, efetuar o pagamento para quem trabalha. Você trabalhou, é seu direito receber. É direito do trabalhador. Isso é até bíblico, né? Se você trabalha, você tem o seu direito em receber. Uma outra situação que eu gostaria de acrescentar aqui é com relação a aquilo que é muito dito nas redes sociais, meios de comunicação, inclusive até pelas grandes redes de televisão, que o governo ele está derramando dinheiro nos municípios. Eu participei de um encontro em Brasília, que era aquele encontro dos prefeitos,
e o secretário Dácio também estava, Moquinha também estava, a prefeita estava, e eu saí de lá altamente cheio de entusiasmo e cheio de esperança, porque eu ouvi do ministro da Economia dizendo que agora o dinheiro ele vai ser realmente colocado nos municípios, porque é lá onde o povo vive. Eu acho que era a grande esperança que todo mundo queria ouvir. E, na verdade, desde aquele belo encontro com o ministro da Economia, com o presidente da República, que até agora, na prática, isso não funciona. Essa é a grande verdade. Aqueles 5 milhões que ainda estava na Câmara, que o presidente da República ainda não tinha sancionado, mas foi colocado, por exemplo, que São Bento do Una iria receber 5 milhões. Na mesma noite, o WhatsApp estourou dizendo que na conta da prefeitura já existiam os 5 milhões. E eu quero dizer que até a data de hoje é 1º de junho, até o dia de hoje, não chegou um centavo daqueles 5 milhões que a imprensa divulgou em todas as redes sociais. Mas o presidente, a União, ela está fazendo um aporte de um apoio financeiro aos municípios. Daqui a pouco a gente entra um pouco mais no detalhe. Mas sabe quanto chegou até agora? Um valor de 336.496,01 centavo. Isso é a ajuda que veio desse grande apoio financeiro vindo do governo. Então, é até vergonhoso uma coisa dessa. É muito bom fazer festa na casa dos outros, né? Os outros pagam tudo e a gente vai lá só para se divertir. Agora, na prática, é completamente diferente. Ô, Fábio, se você pudesse complementar aí, quanto a gente já deixou de receber em relação ao ano de 2019, né? Juntando os meses de março, abril e maio. Quanto que o município já recebeu a menor, ou seja, deixou de receber nesse período de pandemia. Uhum. O ano anterior, na verdade, ele se torna uma projeção, né, para o ano vindouro. Então, a gente faz sempre essa prerrogativa do mês de, por exemplo, março, abril e maio do ano 2019, e a gente está pegando agora março, abril e maio do ano 2020. No ano 2019, o mês de março, abril e maio, nós tivemos uma entrada, eu vou trazer aqui só 3 pontos, que é o que chega um pouco mais de dinheiro. FPM, ICMS e Fundeb. Nós tivemos uma entrada no município no valor de 17 milhões. 17 milhões, 7.613,95 centavos. Esse é o valor fixo. Mas vamos guardar essa figura dos 17 milhões. Porque esses quebrados o povo termina não guardando. Mas vamos guardar 17 milhões que entrou março, abril e maio de 2019. O ano 2020, esse ano que nós estamos, março, abril e maio, nós recebemos apenas 14.400. Então nós deixamos de receber, ou seja, existiu um déficit no valor de mais de 2 milhões e 600 reais. Então eu estou falando de 2 milhões, não estou falando de 2 reais, não estou falando de 2 mil. Não estou falando de 200 mil, estou falando de mais de 2 milhões e 600 que deixa de entrar no cofre da prefeitura. Mas está existindo a reposição. Veja, se eu deixei de receber mais de 2 milhões e 600 e o governo só me repassou 336 reais, que conta é essa, pelo amor de Deus? Aí eu fico imaginando as pessoas que vai nas redes sociais e diz que a prefeitura tem muito dinheiro. Pelo amor de Deus, diga onde é que está. Que conta é essa? Porque até agora a gente não conseguiu identificar onde está isso. Deixamos de arrecadar mais de 2 milhões e 600 e o governo, né, com a maior cara de pau do mundo, disse que está fazendo um aporte para que a economia da prefeitura ela possa estar equilibrada. E o que foi que ele mandou? 336 mil. Essa é a realidade do dia 1º de junho de 2020. Pois não. Pronto, né? Vamos agora passar para as perguntas de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. Sobre o decreto que regulariza os velórios em São Bento do Una, quais são as novas regras que deverão ser respeitadas? Oi, Risângela, a todos vocês que fazem a TV Diário. Sobre a questão dos velórios, como eu falei no início da coletiva, quando o óbito é suspeito ou confirmado de Covid-19,
não tem o velório, o sepultamento acontece de forma imediata. Quando acontece um óbito por outras causas, o velório ele vai ser restringido, a quantidade de pessoas que podem participar desse velório é limitada a 10 pessoas, com a obrigatoriedade de estar utilizando a máscara. E também acontece o seguinte, se, por exemplo, o óbito aconteceu no período da manhã, o sepultamento tem que acontecer à tarde. Se acontece à tarde, tem que necessariamente no início da próxima manhã. Então, tem todas essas organizações que nós fizemos e contamos com o apoio das funerárias para construir esse decreto, pensando exatamente nas pessoas e diminuir esse risco de contaminação que poderia acontecer ali no velório. E aí também foram suspensas as visitas aos cemitérios, porque existe um risco de contaminação. Nós já temos aqui, no nosso município, confirmados 10 óbitos. Tiveram algumas pessoas que encaminharam a pergunta aqui, e perguntando se esse óbito que foi confirmado hoje, ele aconteceu hoje. Não, esse era um dos óbitos, né, que estava sob investigação, e o resultado nós tivemos hoje, confirmando que foi Covid-19. Mais uma pergunta. Antes de passar para essa pergunta, essa resposta da prefeita Débora Almeida, ela contemplou aqui a pergunta do Gilson Simão, que foi feita pelo YouTube da Prefeitura de São Bento Duna. Ele perguntava justamente sobre isso. Ele perguntou também com relação aos velórios, a prefeita também respondeu, mas daqui a pouco a gente pode voltar para essas perguntas com a participação do público. Voltando aqui para a pergunta da imprensa, da Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento Duna. Diante de quais sintomas as pessoas devem procurar o atendimento hospitalar? Pronto, eu vou... Essa pergunta eu vou passar para a Aline, né, para que a Aline possa falar especificamente. Boa noite, Risângela. Vê só, a gente está tentando evitar ao máximo que o paciente procure a rede hospitalar. Ele procure a atenção básica, né, para ele ter o primeiro atendimento na atenção básica. Ele só procura a rede hospitalar se realmente tiver a necessidade. O paciente que apresenta cansaço, febre, que ela vai e volta, então ele tem que procurar a rede hospitalar. A gente, semana passada, fez o lançamento do teleatendimento, né? Aqui a gente fez a publicação e hoje a gente está fazendo o lançamento. A partir de amanhã, a telemedicina vai estar atendendo no município, né? O horário de atendimento vai ser de 8 da manhã a 8 da noite, com profissionais. Então, esses profissionais vão orientar quando o paciente precisa procurar ou a atenção básica ou a rede hospitalar. Vão ser 12 horas de atendimento com os profissionais da saúde. E dependendo da sua sintomatologia, o profissional vai lhe orientar isso. Deu para você entender, Risângela, mais ou menos? A dificuldade respiratória, uma febre persistente, né? Então, procura a rede hospitalar para que a gente possa assistir. Os sintomas mais leves, como resfriado, dor de cabeça, então vai lá na rede de atenção básica e os profissionais vão estar lá para te atender. Pronto, só complementando essa resposta de Aline, Risângela, então, se você está com sintomas mais graves, como, por exemplo, a falta de ar, né, uma febre muito persistente que não baixa, então você procura o hospital municipal. Nós temos 2 médicos de plantão, né, 24 horas, então procura a rede hospitalar. Mas se você está com sintomas mais leves, então você pode procurar a unidade básica de saúde do seu bairro, ou então aquelas áreas que são descobertas, você pode procurar o PACS, onde nós temos também esse atendimento, e nos povoados nós temos também as unidades básicas de saúde. E a partir de amanhã vai ser disponibilizado esse telefone, que é o telemedicina, para que você possa telefonar das 8 às 20 horas, e aí uma equipe de profissionais vai estar atendendo você e tirando também suas dúvidas e passando uma orientação médica para que você possa estar se cuidando também. Vamos para a última pergunta do blog TV Diário de São Bento Duna, da Risângela Espíndola. A Feira Livre de São Bento Duna dessa semana está mantida?
A Feira Livre, a gente sempre analisa, sempre está na pauta, né, como o Fábio falou, tanto a questão do comércio, quanto a questão da Feira Livre. A gente sempre vai pontuando os riscos de cada atividade. Então, por exemplo, se nós suspendemos a feira, nós levamos as pessoas a irem para os supermercados e para as quitandas, que são ambientes fechados. Então, você pode formar uma aglomeração de pessoas dentro desses estabelecimentos. A feira, ela acontece no espaço ao ar livre. Nós temos a definição do espaçamento e distanciamento de um banco e outro. Nós temos os fiscais da feira que sempre estão lá. Aquele feirante, né, aquele vendedor que está ali e ele se nega a utilizar a máscara, ele é advertido e é suspenso, né, da feira. Ele não pode estar ali comercializando os seus produtos se ele não está utilizando a máscara e ele está colocando em risco a vida da população. Então, ele é convidado a se retirar da feira. Tem um outro ponto também que acontece, São Bento tem poucos feirantes que são daqui. A gente tem uma maior quantidade de feirantes que vêm de fora. Então, algumas pessoas até questionam, não seria o caso de deixar só o feirante daqui de São Bento? Se nós fizéssemos isso, nós teríamos um desabastecimento da população, porque a quantidade de feirantes que são aqui da cidade é uma menor quantidade e não seria suficiente a mercadoria para atender a toda a população. E, com certeza, aconteceria uma grande procura dos supermercados e quitandas também formando as aglomerações. Então, a feira do próximo sábado, a gente está dizendo isso hoje à noite, dia 1º de junho, a feira da próxima sexta-feira e sábado, ela se mantém ainda restrita a alimentos, né, a gêneros alimentícios, e seguindo aquelas regras já definidas. Passaremos agora para as perguntas do Evandro Lira, do blog O Secretário do Povo e TV Samburá. Quantos profissionais estão trabalhando no combate ao coronavírus em São Bento do Una? Nós fizemos a contratação de vários profissionais médicos, profissionais de enfermeiras. Nós fizemos a contratação também, como também técnicos de enfermagem. Nós também fizemos o remanejamento de alguns profissionais que estavam em outras atividades não essenciais ou atividades que tiveram as atividades suspensas, como na educação. Eles foram redirecionados também para as barreiras sanitárias, foram redirecionados para atividades de serviços gerais ou para cozinha, refeitório, né, do hospital municipal. Então, esse número preciso eu não sei especificamente, vou passar a Aline puder. Débora, especificamente, assim, a gente não sabe realmente, porque, assim, diariamente esses números da gente, eles estão aumentando, né? Hoje mesmo a gente tem que contratar novos profissionais, mas a gente fez a contratação, em média, de 10 profissionais técnicos de enfermagem, isso é uma média que eu estou fazendo, né? Quanto à equipe de enfermagem, a gente relocou alguns profissionais da atenção básica e colocou na rede hospitalar, né? As pessoas, elas tinham experiência, então a gente colocou na rede hospitalar. Na parte da limpeza também, nós direcionamos o pessoal da epidemiologia, então eles estão fazendo duas funções, eles estão na parte da dengue, né? Então, dengue e outras coisas, então também na parte da limpeza, como tem o pessoal da barreira também, como você falou. Então a gente redistribuiu. Montar assim no dedo é difícil, porque a gente tem gente em todos os setores, né? A gente dividiu funções para todo mundo, e eu acredito que todas as secretarias estão juntas, né? Desde da menor secretaria à maior, a gente está unindo forças em combate ao coronavírus. Eu acho que cada um está fazendo seu papel, então não tem como a gente contar o número de pessoas que estão no combate ao coronavírus. A gente pode até dizer, Evandro, que todos os colaboradores, né, não apenas os que estão diretamente ali na saúde, mas todos, né, todos estão empenhados, seja na limpeza urbana, seja nas atividades de infraestrutura, todos estamos empenhados nessa luta,
e nessa linha de frente de combate ao coronavírus. A última pergunta aqui do Evandro Lira, do blog O Secretário do Povo, de TV Samburá. Para a retomada das aulas, existe um plano para que os alunos não sejam infectados nas escolas municipais? Sobre essa questão da retomada das aulas, é um debate que a gente não vê sendo feito no Ministério da Educação. Né? A gente não vê esse debate sendo feito no Ministério da Educação. A gente vê já um debate sendo feito no Conselho Nacional de Educação, mas o MEC, o Ministério da Educação, ainda não está fazendo esse debate. O governador do estado cancelou, né, ainda as aulas estão suspensas até o dia 30 de junho, em Pernambuco. Então, a gente vai estar republicando a nossa portaria, né, suspendendo as aulas ainda até 30 de junho. Existe, se eu não me engano, uma decisão também do presidente do Congresso, suspendendo as aulas até o final de julho. Então, a professora Miriam, junto com outros secretários municipais de educação, vem por meio da União Nacional de Municípios, União Nacional de Secretários de Educação, que é um DIME, né, que eles tratam muito sobre essas medidas. Então, eles vêm conversando muito. Então, um dos debates que acontece muito é a questão da reposição das aulas, como vai acontecer essa reposição das aulas. Um debate que acontece muito é se essas aulas que estão acontecendo de forma não presencial, essas atividades, né, que estão sendo disponibilizadas, se elas podem contar como aula. A gente vê, de forma geral, que não existe o mesmo rendimento, né, para essas atividades, como para aquelas atividades que aconteciam de forma presencial na sala de aula. Como também a gente vê que existe ainda um grande número de pessoas e de alunos que não têm acesso a essas aulas por conta da questão de informática, de acesso à internet. Então, esse debate, eu não vejo ele sendo feito ainda no Ministério da Educação. Esse debate vem sendo feito no Conselho Nacional de Educação e vem sendo feito também por meio dos secretários municipais de educação. Então, vem sendo feito muitos debates para se achar uma solução. Uma coisa que a gente não sabe como vai ser a retomada dessas aulas. Vai ter que se preparar muito bem essa retomada das aulas. Eu acredito que dentro das salas de aula, quantitativos de alunos, os equipamentos que esses alunos vão estar utilizando, né, máscaras. Então, vai ser um trabalho que a gente vai precisar fazer um planejamento muito bem definido, como também nós sabemos que muitos dos nossos professores não poderão, eles estão no grupo de risco, né, ou porque têm mais de 60 anos, como também por estar ter alguma doença crônica que torna ele do grupo de risco. Então, você também vai ter essas ausências, esses déficits. Então, é um trabalho que ainda vai ser feito, né, vem sendo estudado, mas eu não posso aqui dizer a você, né, que a gente já tem alguma coisa definida. Aqui em São Bento, a gente tem as aulas não presenciais, a gente sabe que a gente não está conseguindo ainda atingir todo mundo, né? Quero aqui parabenizar a todos também, a todos os professores que vêm fazendo esse trabalho. Nós preparamos um caderno de atividades. Na próxima semana, esse caderno de atividades nós devemos estar recebendo da gráfica, e aí a gente vai estar disponibilizando para cada um desses alunos também. Mas realmente existe essa situação. Nós tivemos aquele recesso dos 15 dias, que já foi uma antecipação do recesso de julho, mas é uma das atividades onde a gente vê mais incertezas, né? Mais incertezas é essa questão. Passaremos agora para as perguntas da TV SBUNA, enviadas pelo Naldinho Oliveira. Alguns vídeos vêm sendo divulgados pelas redes sociais com pessoas com a placa "Eu venci o Covid-19". Essas pessoas estão curadas ou apenas recebem alta e terão posteriormente a cura clínica? A Aline pode até complementar. Eu vou explicar um pouco como acontece essa cura clínica aqui no nosso município, e a Aline pode complementar.
Normalmente esses pacientes, como a gente já falou, 80% deles, né, das pessoas que forem contaminadas, elas terão sintomas leves ou serão assintomáticas. Então, algumas não vão nem saber que foram contaminadas. E aí, às vezes, ela tem um sintoma leve, um dia, depois ela já não tem mais. Então, é contado 14 dias, né? Isso aí aconteceu no mundo todo. Se a pessoa, a partir do 14 dia, do 14º dia, ela já não apresenta uma sintomatologia, né? Não apresenta mais sintomas da doença, então o médico já dá a cura clínica para aquele paciente. Acontece também do paciente desenvolver sintomas mais graves, né? Como a gente tem até alguns pacientes. Ele desenvolve sintomas mais graves e ele demora mais tempo para ele se recuperar, até porque a recuperação da doença, quando ela acontece de uma forma mais grave, ela se torna mais lenta. Então, por exemplo, nos 14 dias, não é o decorrer dos 14 dias que vai levar esse paciente até a cura clínica, porque ele ainda não venceu aquela doença. E aí nós temos também pacientes que até quando faz o exame de anticorpos, que é o IgG, que define que ele já tem a imunidade para aquela doença, ele demora também a desenvolver. Então, tem várias formas que são analisadas a questão da cura. A Aline pode complementar também. Quando você pergunta aí, Naldinho, aquele paciente que ele sai com a plaquinha do hospital, se ele teve cura, ele não teve a cura. Alguns não tiveram cura, né? A maioria, eles têm alta, né? Alta clínica, alta. E a cura clínica vem depois. A gente fica entrando em contato com esse paciente e dependendo da sintomatologia desse paciente, é que a gente dá como alta, como cura, né? Quando ele sai do hospital, ele já está clinicamente estável, né? Então, ele pode terminar o tratamento no seu domicílio, para que assim ele possa dar o lugar, dar a vaga na enfermaria para pacientes que possam vir a precisar. Então, a assistência, né, que ele precisou de um início, nós demos, e ele vai terminar a sua quarentena no seu domicílio. Então, a gente fica acompanhando esse paciente até ele ter a cura clínica, que pode ser 14 dias, que dependendo da sintomatologia, ela pode se estender mais um pouco, né? Mas isso quem vai avaliar é a médica, né? A conduta médica, que vai avaliar se o paciente está de alta ou não, alta como cura clínica. Mas isso aí cabe à parte médica avaliar isso. Ontem nós demos, não sei se vocês viram no boletim, vários recuperados, né? Porque a gente viu que alguns pacientes já estavam com a cura clínica, não tinham mais sintomatologia, então por isso que a gente ontem, de acordo com os médicos, né, a gente começou a dar alta clínica aos pacientes. Mais uma pergunta aqui da TV SB Una, do Naldinho Oliveira. São Bento do Una tem projeção sobre se já chegou no pico da doença ou isso é projetado pelo governo do estado ou governo federal? Tanto no boletim, Daniel, a questão do pico, por exemplo, nós temos aqui em São Bento 60 mil habitantes, né? Nós temos cerca de 60 mil habitantes. Então, a gente tem cerca de 60 mil pessoas que podem ser contaminadas, né? Que podem ser contaminadas. A gente tem até o momento confirmadas a contaminação de 116 casos. 116 casos no universo de 60 mil pessoas, né? É baixo esse valor. Então, o que é que a gente pode ver do boletim? A gente pode ver no boletim que a gente não está com uma curva como se fosse um cometa, né? Uma curva muito íngreme, entendeu? Muito crescente. A gente pode perceber aí que a gente está com uma curva mais tranquila. Porque, por exemplo, dos 116 casos confirmados, a gente já tem 60 pessoas que já estão curadas. Então, a gente tem cerca apenas de 48% de pessoas que estão em tratamento. Então, a gente percebe que aqui em São Bento, a gente está com controle. A gente está com controle
da doença, mas eu não posso chegar a dizer que a gente já assumiu, já atingiu o pico. A gente está no controle, mas a gente não pode, como é o nome? Baixar a guarda, entendeu? A gente tem que estar monitorando, a gente tem que ir acompanhando, porque esse é um retrato do momento, mas a gente não sabe se amanhã a gente não vai ter um surto de contaminação em algum lugar e a gente dá um pico. Lembra quando nós tivemos a contaminação dos idosos do abrigo São Vicente? E aí nós tivemos um pico, né, muito considerável. Então, inclusive tem alguns países, alguns estados, que às vezes ele vem bem controlado e depois ele dá um pico, depois ele retoma de novo o controle. Então, são muitas suposições, mas eu posso dizer a você que com base no boletim, né, que nós temos de ontem, de hoje, a gente vê uma tendência de controle, né? Isso é uma tendência de controle. A gente espera e a gente vai trabalhar para que essa tendência de controle ela continue. Última pergunta do Naldinho Oliveira, da TV SB-UNA, e última pergunta da imprensa. A imprensa divulgou que uma campanha virtual intitulada Empatia aos Professores Contratados de São Bento do Una, que fala dos contratos suspensos. O que o governo tem a dizer sobre essa campanha e se existe uma assistência para esses profissionais? Quando, em março, no início da pandemia, quando nós tivemos a informação da queda de arrecadação, né, da queda da receita que o município passaria, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer as contas. E nós vimos que se nós mantivéssemos todos os contratos, inclusive daqueles contratos que as atividades estavam suspensas em razão da pandemia, como aconteceu com as aulas presenciais, elas foram suspensas. Não foram suspensas porque a prefeita Débora quis suspender as aulas. As aulas foram suspensas em razão da necessidade, né, de controle, e foram definidas e determinadas a nível mundial, não vou dizer nem apenas no Brasil, mas a nível mundial. Então, os contratos dessas atividades que foram suspensas, os contratos foram suspensos por meio do decreto 18. Esses profissionais, esses servidores, na grande maioria, já receberam o auxílio emergencial do governo federal, que foi disponibilizado para aquelas pessoas, né, que estavam sem renda naquele momento. Então, em abril, eles receberam a primeira parcela já desse. Algumas pessoas não receberam por conta da renda familiar ou por conta de algum requisito que não atendia, mas o vínculo lá foi suspenso. E aí agora, em maio, a Caixa Econômica, o governo federal, fez uma nova avaliação. Alguns já tiveram a segunda parcela do auxílio emergencial já disponibilizada. A prefeitura também colocou à disposição, né, um servidor lá da Secretaria de Administração para prestar todas as informações. Os vínculos, eles foram baixados no sistema do INSS, então não consta o vínculo, que seria um impedimento para a concessão desses auxílios, como também a prefeitura colocou à disposição, né, nós temos 3 competentes advogados no CREAS, para que se esses profissionais também quisessem ingressar com ação judicial contra o governo federal para o recebimento do auxílio, né, estar à disposição. Agora, é importante eu falar aqui, o que o município, por exemplo, recebeu agora, né, no mês de maio, de Fundeb, foi um valor de cerca de 2.300.000. Só a folha, né, com os profissionais efetivos e os profissionais que não foram suspensos as atividades, né, os profissionais efetivos da educação e os profissionais que a gente remanejou para outras atividades, só essa folha deu quase 2.250.000. Ou seja, o que nós recebemos de Fundeb só está dando basicamente para pagar essa folha, né? Se esses profissionais que a atividade foi suspensa, se eles estivessem recebendo, mesmo com as atividades suspensas, a folha daria cerca de 2.900.000. O município só recebeu de Fundeb este mês de maio o valor de 2.300.000.
milhões, né? De março até agora, maio, nós recebemos a menos, só de Fundeb, 1.700.000. Então, essa alternativa, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Quando a receita cai, né? A lei já determina que o gestor público ele tem que baixar a despesa com o pessoal. E um dos primeiros itens que está lá é suspender os contratos, ou então reincidir os contratos. Nós fizemos aqui a suspensão dos contratos, à medida que as atividades retomarem, esses contratos serão retomados. Eu posso falar? Eu quero acrescentar aqui uma coisa, que diante dessas três possibilidades que eu trouxe no início, DFPM, ICMS e Fundeb, nós só tivemos um superávit somente no ICMS, que foi no mês de março desse ano 2020, no valor de 86 mil, só. Mas em todos eles, tanto o FPM quanto com relação ao Fundeb, só existiu queda. Não teve nenhuma comparação a 2019 e também não teve nada que pudesse ter um superávit. Pelo contrário, só déficit, né? É como a prefeita acabou de falar, somente nessa soma de março, abril e maio, uma queda aí de 1.700.000. Né? Isso para uma folha, isso é muito pesado. E uma outra coisa, eu acho que é bom também deixar claro que o corte, essa suspensão, não é simplesmente porque, então vamos fazer isso porque a gente acha que é bonito fazer isso. Não, todo mundo que trabalha quer receber, né? Eu sei que essa matéria que estamos falando tanto, ela viria de qualquer forma. Por exemplo, se a gente estivesse mantendo os contratados em casa, sem trabalhar, e a gente estivesse pagando a eles normalmente, essa matéria ela viria à tona do mesmo jeito. A oposição iria dizer que a gente estava pagando a eles sem que eles estivessem trabalhando para que a gente estivesse segurando o voto. Então, essa matéria, de qualquer forma, ela viria. Mas a matéria, de forma muito clara e objetiva, é essa. Só se paga quando se tem dinheiro. É muito prático, muito fácil de poder. Agora, claro que a gente entende, né? A gente entende você ficar sem receber, lógico que sim. Mas também a transparência faz parte também disso. E só complementando o que Fábio falou, os recursos, a gente, desde o início, fomos sempre muito transparentes. Qualquer professor, qualquer profissional, qualquer cidadão, só entrar ali no portal da transparência, entrar no site do Banco do Brasil, e você sabe exatamente quando é repassado para um município de Fundeb. E esse valor que eu falei aí, referente ao mês de maio, está lá, 2.300.000. Se nós não tivéssemos suspendido os contratos, né, como nós suspendemos, a folha seria 2.850.000. E aí, para complementar esses 550.000, o dinheiro sairia de onde? A gente tiraria do dinheiro da saúde para complementar, né? Então, nesse período dos 3 meses, né, e até um recurso que não tem. E aí, nesse período, existe essa possibilidade, né, como muitos já receberam a primeira parcela, outros também receberão agora a segunda parcela, né? Então, é importante a gente tratar. E como o Fábio falou, esse debate que a oposição está fazendo, ele viria do mesmo jeito. É ver que eu estou vendo. Contratado ganha em casa, sem trabalhar. Né? Como a gente já viu muitos debates que foram feitos na Câmara de Vereadores, e agora a gente vê, mudou o lado da bandeira, né? Mudou o lado da bandeira, porque eu já vi vários debates, vocês também podem assistir e rever vários debates que aconteceram na Câmara de Vereadores, e nós vimos, né? Então, tá aí, a gente sempre foi com muita transparência, tanto eu, quanto a professora Miriam, quanto o secretário Fábio, né? Todos nós sempre nos colocamos à disposição. Agora, eu não vou para as redes sociais, onde não é o momento, não é o local de debate, né, para estar debatendo esse ponto, onde eu sei que muito desse debate, né, tem uma veia de política, né, uma veia de politicagem. Muito bem, passaremos agora para as perguntas enviadas, né, captadas pelas redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una, quanto dos veículos de comunicação parceiros que estão divulgando a nossa transmissão. Vamos
começar por uma pergunta do Gilson Simão. A prefeita falou logo no começo, mas eu acho que se ela puder repetir algum detalhe de forma mais resumida, até para as pessoas que estão chegando agora. Tem muitas perguntas tem muito assunto que foi tratado já desde o começo, mas tem muita gente também chegando agora e assistindo. A pergunta do Gilson Simão foi feita pelo YouTube da prefeitura é a seguinte: onde as pessoas que morrem de Covid-19 estão sendo enterradas? Gilson, né, e todos vocês que estão nos ouvindo, estão sendo enterradas nos cemitérios que nós temos no município. Na Vila do Espírito Santo, nós já tivemos uma ampliação do cemitério, né, cada um dos povoados, Jurubeba tem cemitério, Pimenta tem, Queimada Grande, e aqui também no cemitério, aqui no nosso município. Nós recebemos em doação também do governo do estado um terreno, né, que foi doado pelo estado, né, pelo IPA, para que nós pudéssemos estar fazendo um novo cemitério. Todos vocês sabem que o cemitério que nós temos aqui em São Bento, ele já vem sendo funcionando de uma forma, né, já bem apertada, são poucas as vagas, né, para sepulturas, né, então a gente já vinha controlando muito isso, então já existia uma necessidade para a construção de um cemitério, então a gente está também, nós lançamos a licitação, o processo de licitação, a licitação vai acontecer agora, dia 4 de junho, então a gente vai estar construindo um novo cemitério também. Mas esses casos, tanto positivos quanto suspeitos de Covid-19, eles acontecem nos cemitérios municipais. Por isso que a gente suspendeu as visitas aos cemitérios, porque existe esse risco de contaminação. Pergunta de Elis Rocha, pelo Facebook da Rádio São Bento FM. Boa noite. Qual o motivo de não ter mais no boletim a informação de síndrome gripal? Se via que essa contagem também vinha subindo. A mesma pergunta foi feita também pelo Wellington Gomes de Farias, pelo Facebook da Prefeitura de São Bento do Una. Isis e o Wellington, nós tiramos ali do boletim só para diminuir a quantidade de informações. A gente viu que o boletim estava muito cheio com aquelas informações, mas as síndromes gripais, né, os casos de síndrome gripais continuam sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente tem esse controle, né, até porque quando... Oi, Aline, pode falar. Diariamente, nossas síndromes gripais, elas aumentam. Então, a gente tem uma tabela que a gente acompanha tanto o pessoal que entra no hospital, como na atenção básica. Então, diariamente, esses números eles permanecem aumentando. Mas, assim, como estava muita informação no boletim, a gente resolveu tirar, né? Mas elas permanecem sendo acompanhadas, a população é acompanhada diariamente, da mesma forma que era acompanhada anteriormente, pela atenção básica, pelos agentes comunitários de saúde, pelos enfermeiros das unidades. Então, permanecem esse acompanhamento. A próxima pergunta aqui é da Rosiana Santos, pelo Facebook da TV SB Una. Eu gostaria de saber o porquê, diante de uma situação dessa, o nosso hospital não tem um exame de sangue simples. Rosiane, eu acho que você está um pouco desinformada, porque nós temos aqui no nosso município, né, o laboratório municipal, ele faz, sim, hemogramas, como também a gente está fazendo outros exames também, né? Então, o paciente, quando é internado, hemograma, PCR e outros exames também estão sendo feitos, e nós temos também alguns outros exames, né, que são feitos de modo terceirizado, mas nós temos sim um laboratório aqui no nosso município, e a Aline pode até complementar como esse laboratório está funcionando. Isso. O laboratório, ele permanece, né? Eu acho que ela está perguntando, não sei, a questão de exames ambulatoriais, né? Que aí foi suspenso, né? Em todos os locais foi suspenso os exames laboratoriais. Talvez sejam esses que ela tá questionando. Mas na rede de urgência e emergência, nós permanecemos e os exames que não são realizados pelo município, nós estamos terceirizando para que esses pacientes, eles permaneçam com o suporte que eles precisam. Porque para o paciente positivo COVID, existem alguns exames bem específicos, então que realmente eles não eram realizados no laboratório municipal. E a gente começou a terceirizar esses exames para que esse paciente ele não fique sem esse suporte, que são exames essenciais para que a gente possa fechar o diagnóstico, para que a gente possa acompanhar
a cura desse paciente. Próxima pergunta é da Maria Arlete, pelo YouTube da Prefeitura de São Bento do Una. Boa noite. De ontem para hoje, houve mais uma morte no município ou é um engano? Nós tivemos mais uma confirmação, que era um dos óbitos que estava sob investigação, e aí foi confirmado para a Covid-19, e por isso é esse acréscimo aí no número de óbitos, Arlete. Muito bem. Evaldo Sintra, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Senhora Prefeita, por que você não divulga as localidades dos casos confirmados de Covid-19, tipo bairros e sítios? Nós estamos preparando já uma tabela, né, uma tabela com as localidades e o quantitativo de casos que tem naquela localidade. Eu posso adiantar a você que um dos locais onde nós temos o maior número de confirmações é na Vila do Espírito Santo, onde a gente vem fazendo um monitoramento ainda mais intenso, né, ali naquela localidade. Mas a gente está, sim, preparando uma planilha, uma tabela, onde a gente está divulgando por localidade onde estão os casos de contaminação. Alexandre Silva, pelo YouTube da Prefeitura. Mototáxi é essencial? Em razão, né, do decreto, eu não sei nesse anúncio que o governador fez hoje à noite, né, que aí eu vou dar uma observada, mas o decreto que estava em vigor, a atividade de mototaxista, né, ele pode trabalhar fazendo as entregas, mas ele não poderia fazer o transporte de passageiros. Então, ele seria assim, ele estaria como atividade essencial, mas nessa atividade de entregas, né, das entregas com o motoboy, mas não fazendo o transporte de passageiro, porque existia um risco de contaminação para ele, né, e até se ele pudesse estar contaminado e sem sintomas, também podendo passar para o passageiro. Jovino Júnior, pelo YouTube da Prefeitura. A Prefeitura de São Bento do Una vai atuar de forma independente ou vai esperar pelo governo do Estado para liberar os serviços não essenciais e as aulas, dado que o Supremo Tribunal Federal deu essa autonomia aos municípios? Veja, quanto às aulas, né, foi o que a gente falou. A professora Miriam vem participando de várias reuniões com secretários municipais do país todo, então está se construindo um plano, né, para essa retomada, quando ela for acontecer, como é que ela vai acontecer. Então, está sendo feito esses estudos. Quanto à retomada do comércio, a gente já vem fazendo esse estudo aqui no nosso município. O governador anunciou hoje à noite uma retomada gradual. Então, a gente vai amanhã ter uma reunião do governador com os prefeitos da diretoria executiva da Associação de Municípios de Pernambuco, então eu vou estar participando. Então, com certeza, a gente vai estar adequando conforme esse decreto do governador e conforme algumas apurações que nós fizemos e dos riscos de cada uma das atividades aqui no nosso município. Então, conciliando tanto essa necessidade do município, quanto esse balanço de riscos que nós fizemos de cada uma das atividades, como também esse decreto de retomada gradual do governador, a gente com certeza deve estar retomando essas atividades, mas sempre ponderando muito o risco, até porque eu não posso estar, apesar do Supremo Tribunal dizer que os municípios podem tomar as decisões de forma independente, né, não existe essa independência na realidade. Né, o próprio Ministério Público ingressou já com várias ações, né, na Justiça contra prefeitos que, contrariando o decreto do governador, retomaram atividades nos seus municípios. Então, não existe essa liberdade toda, não. Pergunta agora da Eliane Manso, pela TV Diário de São Bento do Una. Ela pergunta se a secretária Aline está bem de saúde e se existe mesmo a cura que vem de Cuba e se é vacina. Aline? Eu estou bem, graças a Deus.
permaneço assintomática, né? Obrigada pela atenção. E quanto à cura, ainda não tem nada, né, oficial, né? O Ministério da Saúde ainda não entrou, assim, com nenhuma informação para passar para os municípios e nem estado, então não tem nada oficial ainda. Pergunta Sobre do... essa questão, Daniel, só para complementar, sobre essa questão da cura, existem estudos no mundo todo, né? Pesquisadores, cientistas vêm estudando. Hoje a gente ainda não tem um remédio, né? Um remédio que seja eficaz para o tratamento. Eles estão estudando, fazendo vários estudos, várias pesquisas, mas ainda não existe nenhum medicamento que seja direcionado, então existem suposições ou estudos que deram certo com o quantitativo de pessoas. Existe também vários estudos que estão sendo feitos para vacinas, né? Algumas vacinas até já estão sendo testadas até na segunda fase. Então, vai vir, a solução vai vir de algum lugar do mundo, tem muita gente estudando, vamos pedir, ontem foi dia de Pentecostes, vamos pedir aí que o Divino Espírito Santo ilumine, né, dê sabedoria a esses pesquisadores, a esses cientistas, a esses profissionais, para que essa cura, eles possam chegar a algo, né, concreto. Uma coisa que a gente pode adiantar para as pessoas, aquele normal que a gente tinha antes, né, com as pessoas livremente andando, aquele normal, a gente só acredita que ele vai poder existir quando as pessoas estiverem imunizadas por meio de uma vacina, né? Então isso eu acredito que demora um certo tempo. Edibo Alves, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Prefeita, eu queria entender como vocês fazem para ter um número grande de curas como ontem teve. Vocês testaram todas as pessoas de novo ontem? Vejam, as curas, como a Aline falou, como elas são feitas, como elas são atestadas. Então, por exemplo, o paciente, tem alguns pacientes que são internados e à medida que ele tem uma melhora, né, o quadro clínico dele está estabilizado, ele recebe alta e vai para casa, mas ele continua sendo monitorado pela equipe de saúde. Como também aquelas pessoas que não necessitaram de um internamento, elas também são acompanhadas pela equipe de saúde. Então, quando chega naquele 14º dia, o médico, né, telefona ou encontra com esse paciente vai no hospital, tem uma consulta, e aí se ele não tem mais sintomas, né, e ele já completou o ciclo dos 14 dias, né, está no 14º dia, 15º dia, então ele recebe a cura clínica. Daqueles pacientes que são os idosos, né, do abrigo São Vicente, nós fizemos o teste, o exame de IgG e IgM, né, antes deles voltarem para o abrigo. Então, aqueles idosos que negativaram o IgM, ou seja, quer dizer que eles não estão mais com a infecção, não estão mais transmitindo, e já tinham IgG positivo, então eles tinham a cura clínica comprovada. Então, esses pacientes, eles recebem a cura em razão disso, ou por esse exame, ou então por meio dessa consulta clínica que é feita no 14º dia. Ok. Aniele Lima, pelo Facebook da TV SBUNA. Sobre o comércio, vai ser aberto a partir de segunda-feira? O governador anunciou agora, né, o plano de abertura gradual. Então, possivelmente, a partir da próxima semana, nós devemos ter mais algumas atividades que poderão funcionar, mas é importante falar, como enfatizei no início, esse funcionamento não será como era antigamente, né? Vai ter que existir adequações desse estabelecimento, desse comércio, para que ele possa estar funcionando, como também adequações por parte do cliente, né, com a questão do uso das máscaras. Então, a gente, até o final da semana, a gente vai estar anunciando para vocês algumas novidades, algumas medidas que poderão ser tomadas a partir da próxima semana. Nilda Silva, pelo Facebook da Rádio São Bento FM. Boa noite,
Prefeita Débora, em São Bento, tem alguma clínica que faça o teste do Covid-19 particular? Tem ideia de valor? Nós temos, sim, alguns laboratórios. Tem, se eu não me engano, tem o Biomed, né, que faz aqui em São Bento, como também tem um laboratório em Lagedo que faz, tem laboratório também em Belo Jardim que faz, em Garanhuns também. Esse exame custa, em média, R$250, não é isso, Aline? Isso. Também tem o de Camila, também está fazendo esses exames. O SEM está fazendo. O LabClean. Então, assim, o pessoal está... Antes estava bem restrito esses exames. Agora, a maioria dos laboratórios particulares do município, eles estão fazendo. Ele custa, em média, de R$250. E assim, eles também tiveram dificuldade para comprar os insumos para fazer o teste, né, o material para poder fazer o teste. Então, por isso que também demorou também para que eles pudessem estar disponibilizando esse teste aqui em São Bento. Mauro Cândido, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. E os quase 6 milhões de reais que vieram do governo federal, onde estão sendo gastos? Foi o que Fábio falou, né? O que Fábio falou, não é quase 6 milhões, não é 6 milhões, é 5 milhões e 400 mil. O projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional tem cerca de 3 semanas, só foi sancionado pelo presidente da República dia 27 de maio à noite, né? E a gente ainda não tem previsão de quando esse recurso vai chegar aqui no município. E não vai chegar os 5 milhões e 400 mil de uma vez só. Ele vai chegar em 4 parcelas ao longo do restante do ano, ou seja, em 4 parcelas até dezembro. A gente não sabe ainda qual vai ser esse dia, né? Então esse dinheiro ainda não chegou. E até assim, como o Fábio falou, né, tem às vezes vereador da oposição que fica, dizendo que tem muito dinheiro, então diga onde está esse dinheiro, a gente quer ir atrás desse dinheiro, né? Eu lembro que... Oi. Não, pode dizer. Né, eu só complementando, que diga onde está esse dinheiro, né? Diga onde está esse dinheiro, que a gente quer ir atrás, né? A gente quer ir atrás desse dinheiro. O que chegou aqui no município até o momento foi os 147 mil que veio do Ministério da Saúde, os 120 mil que veio do governo do Estado, e 750 mil que foi da emenda do deputado João Campos e do deputado Renildo Calheiros, que nós lutamos lá para que esse recurso viesse, né? Ou então aquela recomposição que Fábio falou, de recomposição do FPM, né, que até o momento foi 336 mil, né, que seria para recompor as perdas, que na verdade não recompõem quase nada, né, onde a gente já tem perdas de cerca de 2 milhões e 600 mil. Então, os pessoal disseram, tem esse dinheiro, nos avisam, tá essa botija. Eu lembro que minha avó contava uma história, meu avô contava uma história que dizia que tinham botijas enterradas em algumas casas mal assombradas. Então, o pessoal me diga onde está essa botija, se ela não for encantada, a gente está indo para lá em busca dessas botijas também. Exato. Só para dizer o valor correto, publicado pela CNM, o valor de 5 milhões 405 288,57 centavos. Esse é o valor correto. E São Bento do Una deverá receber, mas que ainda não chegou. Pois não, o que mais? Pronto. Andécia Mello, pelo Facebook da Rádio São Bento FM. Quem pegou o novo coronavírus e já está recuperado, pode pegar o vírus novamente? Andécia, essa é uma dúvida. A gente vê algumas matérias, mas são isoladas, né? De alguns casos, por exemplo, tem uma revista super interessante, que eu vi uma matéria dizendo que na China teve um paciente que já tinha pego e que algum tempo depois, cerca de 6 meses depois, ele veio a pegar novamente. Mas isso aí são casos muito isolados. Em regra, né, pelos estudos que se tem até agora, né, Aline? Teve um médico também aqui no Brasil, Débora, se eu não me engano, no Mato Grosso. Ele foi reinfectado novamente. Ontem saiu uma matéria. Então, assim, é muito duvidoso. Ninguém sabe, é um vírus novo. E a gente não sabe como ele pode reagir. É como a dengue, né? A dengue, a pessoa pode pegar novamente. Então, assim, não sabe como é o vírus do corona.
E a gente pode pegar, pode vir de uma forma mais branda ou mais forte, então a gente não sabe. Esses casos de pessoas que foram reinfectadas, né, ou pegaram novamente, eles ainda são isolados. Então, ainda, no geral, se entende que você ganha a imunidade, mas a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter essa imunidade, porque como os estudos ainda não aprofundaram, a doença é muito nova, então a gente não tem. Né? Pessoas, por exemplo, que tiveram chikungunya, às vezes você já teve a chikungunya, você não tem mais aquele momento, mas você tem outros sintomas, que às vezes vêm de épocas e épocas, conforme a sua imunidade cai. Então, ninguém não sabe. A mesma coisa, por exemplo, um estudo que teve a semana passada com uma gestante aqui de Pernambuco, e que a gestante foi positiva para o Covid-19, e o bebê, o feto, ele veio a óbito. Né? Então, eles estavam investigando para ver se ele tinha sido Covid-19 que tinha afetado o feto. Então, porque eles não sabem ainda, eles já vêm fazendo alguns estudos e dizendo que a testagem positiva daquela mãe não passaria na placenta. Então, tem muitos estudos, então ainda é muito impreciso. Bom, encerraram as perguntas, também das participações via redes sociais. A gente quer agradecer de coração a todos que enviaram suas perguntas, tanto dos colaboradores da imprensa, do pessoal que tem se empenhado em levar notícia de qualidade e com responsabilidade para os nossos cidadãos, bem como também agradecer às pessoas que participaram pelas redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una, quanto dos veículos que retransmitiram a nossa coletiva. Passaremos agora a palavra para a prefeita Débora Almeida e para os secretários Aline Cordeiro e Fábio Cavalcante para fazerem suas considerações finais. Né, só para encerrar, e aí eu vou passar a palavra para a Aline e para Fábio, dizer a vocês que nós continuamos à disposição, né, de cada um de vocês, né, por meio de nossas redes sociais. Vocês, na grande maioria, tem também o meu telefone de WhatsApp, sempre manda mensagem. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente sempre olha as mensagens, a gente responde. Então, pode também entrar em contato, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, né, que vocês tenham também. Eu vou passar agora para a Aline, para que ela possa fazer o encerramento, e depois para a Fábio. Eu queria agradecer, né, mais uma vez aos profissionais, e queria agradecer a quem, assim, esse final de semana foi um final de semana bem pesado para mim, para minha família. E eu queria agradecer a cada um que passou mensagem, né, que de alguma forma me ajudou, os profissionais do hospital, né. Eu tenho um carinho imenso por vocês que me ajudaram durante esse final de semana. Foi bem difícil, mas assim, com a colaboração de todo mundo. E eu sei que não só por mim, por qualquer um que precisar, vocês estão ali para ajudar. Então, obrigada pelo carinho, né? Uma boa noite. Como a Débora falou, a gente está à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato com nós pelo WhatsApp, pelo nosso telefone. Fábio? Eu quero agradecer a todos pela oportunidade em poder parar um pouquinho para poder nos ouvir e para poder acompanhar como é que está acontecendo as coisas aqui no nosso município. É uma coletiva boa, né, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma coletiva também pesada, diante dessas dificuldades todas que a gente está passando. E eu fico refletindo que a vida ela é realmente uma caixa de surpresa, porque assim como a morte, a vida ela também é um mistério. Enquanto vocês falavam, eu recordava do dia 31 de dezembro, a missa, a época da festa do Bom Jesus, a missa seria a missa campal, e muita chuva, e terminou a missa sendo dentro da igreja, fora do horário. Pegou todo mundo de surpresa. Mesmo assim, mudando um pouco aquele cenário todo, a gente estava ali na igreja, aos pés do Bom Jesus, rezando, pedindo para que esse ano de 2020 fosse um ano muito bom, muito abençoado. E o que nos esperava um pouco mais à frente era essa pandemia. O Estado, ele entra nesse estado mesmo de calamidade, e é muito doloroso quando a gente olha, por exemplo, o comércio. Eu volto a falar sobre o comércio praticamente fechado.
Se a gente fosse de uma cidade grande, fechar uma loja é simplesmente fechar uma loja. Mas quando a gente fecha uma loja aqui nossa, a gente está fechando a loja de um amigo nosso. É a loja de Pedro, é a loja de André, é a loja de Maria. E isso traz para a gente também um sofrimento muito grande. Um sofrimento também de ver as mortes, sem você poder velar uma pessoa tão querida, sem poder acompanhar o cortejo. Hoje os cortejos estão sendo acompanhados pelos carros, né? Aquela fila de carro, e a gente vê como isso também é um sofrimento. Os enterros que são feitos a qualquer hora do dia, inclusive pela madrugada, como foi o caso de Dona Terezinha, quase 4 horas da manhã. Então é muito difícil, é muito pesado isso. E quando a gente olha, nós estamos hoje no dia 1º de junho, seria um momento, assim, de um mês de muita festa. No meu ponto de vista, uma das festas mais bonitas nossa é essa época junina. E a gente olha, por exemplo, para o pátio, né? O pátio de evento nosso seria a festa da galinha, a feira da avicultura, e a gente vê aquele silêncio. Ou seja, o barulho deu sinal, deu espaço agora ao silêncio, né? Essa é a realidade. Mas nós estamos aqui de forma muito afetuosa para dizer que nós estamos com vocês. A gente sofre, a gente sabe que cada pessoa está sofrendo também do seu modo, da sua maneira, mas a gente está aqui para dizer que o governo está com você de forma muito afetuosa, seja no momento bom, seja no momento ruim, seja nos momentos de crise, seja nos momentos de crítica, mas nós estamos de forma afetuosa com todos vocês. E eu gostaria somente de terminar, porque me veio à mente uma frase de Santo Agostinho, onde ele diz que de um mal Deus sempre tira um bem maior. E eu tenho certeza desse mal todo que está acontecendo, Deus vai nos dar esse bem maior. Então, muito obrigado, Deus abençoe e boa noite a todos. Só para encerrar, né, eu quero aqui e complementar o que Fábio, o que a Aline falou, dizer que cada um de vocês, né, que está nos ouvindo, ou mesmo quem não está nos acompanhando nessa coletiva, nesse momento, mas saibam, né, que vocês podem contar conosco. É como o Fábio falou, é no momento difícil, é no momento de dificuldade, esperava que a gente ia estar vivendo isso hoje, né? Então, ninguém sabe o que acontece de um dia para o outro. Então, contem conosco. Eu quero aqui agradecer a todos os profissionais, a todas as pessoas, a todos os colaboradores, a todos vocês que estão empenhados. E, assim, eu quero dizer a vocês aqui um depoimento do que eu vi de um paciente, não vou citar o nome para preservar a identidade dele, mas um fato muito bonito, que a gente já falou outras vezes. Cada pessoa, cada paciente que está ali, para a gente é uma pessoa que tem uma história, uma pessoa que tem uma família, né? E que a gente cuida dessa pessoa, né, com todo carinho, com todo amor. A semana passada, um dia, 11 horas da noite, meu telefone tocou. E aí era um telefone até com um DDD que não era 81. E aí eu atendi, quando eu atendi, era a médica, né, que estava cuidando de um paciente nosso, uma UTI. E ela ligou para mim que precisava da nossa ajuda para que conseguisse, tentasse uma transferência, né, por um SAMU aéreo, porque o paciente precisava de um leito de UTI e ela só tinha conseguido a vaga, já fazia mais de 24 horas que ela estava tentando, né, já vinha de outro plantão, e ela só conseguiu uma vaga de UTI para Petrolina. E ele não conseguiria resistir a essa transferência. E aí a gente ficou várias vezes tentando, e até 3 horas da manhã, e a gente né, e assim eu vi ela empenhada, ela, sabe, e assim, muito, e aquilo ali me tocou muito, né,
me tocou muito aquele paciente, aquela luta. Então, cada um de vocês, né, cada paciente, cada pessoa, né, o cuidado que vocês têm, né, o que nós temos ali no hospital municipal, ali no hospital de campanha, com cada um desses pacientes, né, que foi numa transferência e precisou de uma coisa, a gente tem aquele cuidado, né, e a gente vai lutar por vocês até o fim, né. Saiba que tudo aquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E quando a gente não conseguir, a gente vai correr atrás de outros anjos que possam nos ajudar a lutar pela vida de vocês. Porque o que a gente sempre falou, a nossa campanha é salvar vidas. E tudo aquilo que for necessário para salvar uma vida, a gente vai fazer. E é isso que a gente faz ao longo desses 3 meses, né, que a gente vem desde março, que a gente vem fazendo. Então, contem conosco, porque eu tenho certeza que a gente vai vencer, né, e como o Fábio fez essa citação, é importante a gente dizer, né, de todo o mal que acontece, a gente também tira grandes lições, né, e aí vocês saibam disso. Contem conosco, estamos à disposição, a gente ainda tem uma grande luta, uma grande guerra à frente. Mas saiba que a gente tem grandes batalhadores, a gente tem anjos na vida de vocês que estão lutando. Então, muito obrigada, muito obrigada a todos os colaboradores, muito obrigada a cada profissional, muito obrigada a vocês pelas orações, pela torcida, pelas mensagens, muito obrigada. Se Deus quiser, nós vamos conseguir, eu tenho certeza disso, e a gente vai, no próximo ano, a gente vai estar contando muita história de vitória que nós alcançamos ao longo desse tempo. Então, muito obrigada, boa noite, obrigada a todos vocês da comunicação, a todos vocês da imprensa, a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada, Aline, Obrigado, Daniel, prefeito. Naldinho, a todos vocês. Obrigado, Obrigada a Aline. vocês. Boa noite, muito obrigada. Ah, que legal. Ok, Naldinho. Ah, tá ótimo.